Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso seminário de História Religiosa. Seminário que em 2023 dedicamos ao tema Deus, Vultos, Cristãos e a Guerra, do medievo à contemporaneidade. Continuamos o nosso percurso que até aqui tem corrido em ritmo mensal. Relativamente ao tempo anterior, às sessões anteriores, vamos dar um salto na cronologia já para o período contemporâneo e hoje, o tema da sessão de hoje é o seguinte: atitudes e ações dos clérigos portugueses face às invasões francesas. Temos connosco para tratar este tema o professor Jorge Martins Ribeiro, que sumariamente passo a apresentar a partir dos dados da ficha da sessão do seminário. O professor Jorge Martins Ribeiro é professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais, é investigador integrado do CITSEM e do projeto Cidades e Vilas Atlânticas do Noroeste Ibérico, Governo e Resistências na Idade Moderna. É autor de diversos artigos sobre história moderna e contemporânea, com particular ênfase na história diplomática, na história política externa portuguesa, história das comunidades estrangeiras na cidade do Porto. A sua dissertação de doutoramento sobre as relações bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos intitula-se Comércio e Diplomacia nas Relações Luso-Americanas 1776-1822 e a dissertação de mestrado é subordinada ao título A Comunidade Britânica do Porto durante as invasões francesas 1707-1811. Tem artigos publicados em diversas línguas, tanto em Portugal como no estrangeiro. Agradeço ao professor Jorge Martins Ribeiro por ter acolhido o convite que lhe fizemos para a participação no nosso seminário. A sessão vai decorrer como habitualmente tem acontecido, uma primeira parte expositiva do tema, uma segunda parte de diálogo, de questões, de observações que a intervenção possa ter suscitado. Por isso, primeira parte expositiva, a segunda parte, então, de diálogo e de resposta às observações dos participantes. Agradeço, então, novamente a presença do professor Jorge Martins Ribeiro, também de todos os que nos acompanham, quer aqui na Catedral, quer aqueles que nos acompanham por via digital, através do Zoom, e passo-lhe de imediato a palavra para a apresentação. Boa tarde, eu quero começar por agradecer ao Sr. Professor as palavras que me dirigiu. As palavras que dirigiu e ao Centro de Estudos de História Religiosa o convite para estar aqui hoje para falar sobre o clero português e as invasões francesas e também da pessoa do professor Luís Amaral, que foi o primeiro a contactar-me neste sentido. Portanto, vou passar, mais ou menos o esquema que vou usar é aquele que mandei, que tem no folheto. Vou começar por falar da chegada dos franceses e como eles, como príncipe regente, os mandam ser bem recebidos em Portugal. Podemos dizer que a intervenção armada de Napoleão em Portugal veio criar problemas de todo o tipo e desregular o sistema político e social da nação. Quando as tropas comandadas por Junot entraram em território português, não foi nenhuma novidade e o país já se fora preparando para este embate. No entanto, só a 24 de novembro de 1807 fora tomada a decisão final da família real e da corte de deixarem Lisboa e partirem para o Brasil. Aquilo que não foi nem uma fuga, nem um exílio, mas sim uma manobra hábil de manter a independência e a soberania portuguesa. No Dietário de Tibães, Frei Francisco de São Luís, futuro presidente do primeiro Parlamento português, é muito claro neste ponto, mas descreve que o príncipe regente, instigado pelos ingleses, se resolveu a passar-se para a América com toda a família real, embarcou a 29 de novembro da manhã, deixando nomeados governadores interinos. Fim de citação. No entanto, através de um documento guardado no arquivo de Vincennes, no Service Historique de la Défense, no Département de l'Armée de Terre, verificamos que as discussões tidas no Conselho de Estado
entre os elementos pró-franceses e pró-ingleses, em que ficou decidida a transferência da corte para o Brasil e o alinhamento português pelo campo britânico, chegaram ao conhecimento de Junot ainda antes da sua entrada em Portugal. Este documento, escrito num francês pouco cuidado, mas que deve ter sido redigido para ser lido por Junot ou por alguns dos seus ajudantes, revela que os franceses tinham agentes bem posicionados no seio da corte e do governo de Lisboa. No fundo, o texto procura ser um resumo das ideias dos ministros Dom Rodrigo de Sousa Coutinho e Sousa de Almeida, ante qual a melhor atitude a tomar numa conjuntura particularmente difícil. O autor atreve-se ainda a comentar que se trata de uma exposição sumária das manhas de dois amigos que consagram a sua vigília e as suas reflexões ao bem e à segurança do príncipe, bem como à nação a que pertencem. Esta é uma tradução nossa. O intrigante nisto tudo é que, como está descrito, numa era pré-tecnológica, chegou às mãos do invasor. Segundo o que conseguimos apurar, isto dever-se aos bons ofícios do abade de São Pedro de Vade, em Ponta Barca, o qual o recebera de Lisboa e o fizera chegar ao destino. Não sabemos se, de facto, o clérigo em questão esteve envolvido neste assunto, poderia, de facto, pertencer àqueles que professavam os ideais da Revolução, os denominados afrancesados, ou a indicação referida no documento tratar-se de um simples código, de modo a não dar a conhecer a identidade dos intervenientes, que certamente incorreriam no crime de traição. Eu falo isto porque é notável que tenha chegado tão depressa de Lisboa à Espanha um documento deste tipo, numa época onde não havia os nossos telemóveis de hoje em dia. A 26 de novembro, antes de abandonar Lisboa, o príncipe regente, numa proclamação à população, e já com as tropas invasoras em território português, explica a sua decisão de deixar Portugal metropolitano. E passo a citar: e querendo eu evitar as funestas consequências que se podem seguir de uma defesa que seria mais nociva que porventura servindo só de derramar sangue em prejuízo da humanidade, e capaz de acender mais a dissensão de umas tropas que têm transitado por este reino com o anúncio, promessa de não cometer com a menor hostilidade, conhecendo igualmente que se dirigem muito particularmente contra a minha real pessoa, e porque os meus leais vassalos serão menos inquietados ausentando o meu deste reino. Portanto, além de explicar porque é que se ausenta para o Brasil, recomenda aos portugueses para receberem como amigos os soldados de Napoleão. E recomenda também que as tropas do imperador dos franceses e rei de Itália sejam bem aquarteladas e, citação, assistidas de tudo o que lhes for preciso quando se estiverem neste reino, evitando todo e qualquer insulto. No entanto, a entrada em Lisboa do exército napoleónico, sem qualquer oposição, não parece ter causado grande impressão na população. O estado em que as tropas chegaram a Lisboa não era de meter medo a ninguém. Ante esta posição, o regente, como escreve Joaquim Veríssimo Serrão, o alto clero assumiu a posição de cautela que as circunstâncias impunham, alertando os fiéis para quaisquer atos de desobediência à ocupação francesa e que dessem origem a fusões de sangue. Segundo o mesmo autor, o cardeal Dom Francisco de Mendonça recomendava aos fiéis para, na festa de Natal de 1807, se unirem todos no amor de Cristo para conservar o sossego e a paz de que todos necessitavam nas circunstâncias vividas. Além disto, de modo a fazer aceitar melhor a ocupação francesa, o prelado chamava a atenção para a forma como se comportava Junot e o exército napoleónico, que tinha sido destinado por Deus para amparar e proteger a religião. Além disto, os portugueses deviam respeitar a autoridade de quem lhes prometera sossego e felicidade, e dava instruções ao clero para mostrarem ao povo as vantagens destas recomendações. Infelizmente, o cardeal Mendonça faleceu a 13 de maio de 1808, pelo que nunca pôde esclarecer esta sua atitude aparentemente colaboracionista. Contudo, o decano do Colégio dos Cônegos, que governou em sede vacante, em carta enviada a Dom João, assegura que o prelado foi coagido pelas circunstâncias a atuar deste modo. Aliás, Frei Inácio de São Carlos afirma que o decreto de Junot de 1 de fevereiro de 1808, pelo qual Portugal seria governado em nome de Napoleão e a Casa de Bragança teria deixado de reinar,
acabou por abreviar, afligiu de tal maneira o patriarca que acabou por abreviar a vida do patriarca. Não custa acreditar nesta explicação, pois basta compará-la com a do bispo do Porto, Dom António São José de Castro, o qual, igualmente nos inícios de dezembro de 1807 e nos começos do ano de 1808, pediu aos seus diocesanos para terem respeito pelas tropas espanholas que então, e de acordo com as disposições do Tratado de Fontainebleau, ocupavam a cidade. Antes de elogiar os ocupantes, chamar a atenção que estes frequentavam os serviços religiosos, pedia aos portugueses para fazerem a sua vida normal, pois estavam protegidos. E, de facto, a ocupação das tropas galegas do Dom Francisco de Aranquilhano não foi muito gravosa para os portuenses, que até lamentaram a sua morte ocorrida em 1808. Logo que o Porto foi ocupado pelos ocupantes, já, portanto, no verão de 1808, Dom António São José de Castro mostrou claramente que atuara contra a sua consciência e os seus deveres patrióticos. Tudo quanto fizera e dissera tivera o objetivo de manter a ordem pública, evitar confrontos e, consequente, perda de vidas. Através dos despachos do embaixador britânico em Lisboa, que consultamos, pudemos avaliar as verdadeiras intenções do prelado, o qual não negava a necessidade de Portugal precisar de reformas, sobretudo porque isto evitaria uma rebelião popular com consequências imprevisíveis. Assim, através de uma carta datada de Lisboa de 20 de setembro de 1808 e assinada por João António Salter Mendonça, é-lhe comunicada a eleição para o novo Conselho de Regência. Ou seja, é comunicado ao Dom António São José de Castro que ele foi eleito para o Conselho de Regência, devido a tudo quanto fizera para tornar possível a restauração do governo legítimo. Contudo, o prelado portuense não tinha muito em conta os outros governadores que o tinham eleito. De facto, num ofício secreto do embaixador português em Londres, Dom Domingos de Sousa Coutinho, de outubro de 1808, este queixava-se que o povo estava contra o Conselho de Regência e solicitava que a leal legião lusitana, comandada pelo brigadeiro Sir Robert Wilson, continuasse no Porto, por ser o único corpo de tropa regular bem apetrechada e estacionada em território português. Através da análise da correspondência consultada, aventámos a hipótese desta escolha de Dom António São José de Castro para o Conselho de Regência ter sido feita por sugestão de Sir Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington, pois seria uma forma de conseguir que as províncias do Norte, sob a autoridade da Junta Suprema do Porto, passassem a obedecer ao Conselho de Regência de Lisboa. O prelado portuense, no entanto, não mostrava pressa em partir para Lisboa. Apesar de, na opinião do brigadeiro Sir Robert Wilson, ser urgente a sua presença na capital, porque o brigadeiro teme este atraso, pois, dada a enorme popularidade do bispo, mais o povo continuaria a sentir-se leal à Junta Suprema do Porto. Os ingleses queriam a todo custo que Dom António de São José de Castro ocupasse um lugar na Junta de Regência, pelo que procuravam a melhor maneira de o convencer a deixar o Porto. Aliás, na documentação, já agora, de uma forma honesta de o convencer a deixar o Porto. Para o efeito, Sir Robert Wilson aconselhava que se solicitasse ao general Sir Harry Burrard para escrever uma carta ao prelado, exortando a ir para a capital. Em sua opinião, esta forma de pressão seria muito mais eficaz do que uma comunicação oficial da Junta de Regência. Infelizmente, até agora, não conseguimos apurar a razão de tal influência deste general, Harry Burrard, em Dom António São José de Castro. Sabemos apenas que, de facto, durante a Guerra Peninsular esteve em Portugal um militar inglês, com o posto de Lieutenant General, Tenente-General, que era Sir Harry Burrard, primeiro Baronet of Leamington, e que esteve envolvido na Batalha do Vimeiro e na famigerada Convenção de Sintra. A intervenção de Dom António São José de Castro foi importante para pôr cobro a um motim que teve lugar no Porto em outubro de 1808. Curiosamente, este motim era contra ingleses e franceses e fez perigar a ordem pública. E, de facto, este motim, este tumulto, este levantamento, como quiserem chamar, radica-se no facto, na Convenção de Sintra, se ter acordado que os franceses não seriam considerados prisioneiros de guerra e deveriam ser transportados em barcos britânicos para um porto de França, podendo transportar com eles armas, bagagens, artilharias, cavalos e munições. Assim, isto significa que podiam levar com eles tudo aquilo que tinham saqueado em Portugal, desde móveis, objetos de arte, joias, armas, cavalos, munições do exército português, etc.
Este acordo, como é evidente, não agradou às autoridades portuguesas, as quais, além de não terem sido ouvidas, não estavam em posição de manifestarem publicamente o seu desacordo. Revira-se apenas que tal convênio também não esteve isento de críticas, pois, de facto, tanto nem na França, nem na Grã-Bretanha, este convênio foi bem recebido, ou foi bem aceito. Portanto, a alteração da ordem pública de que falámos, que ocorreu aqui no Porto, começou com a chegada à cidade dos soldados franceses provenientes de Almeida, a 8 e 9 de agosto de 1808, com as suas armas e respectiva bagagem. Os portugueses já se encontravam em alvoroço por terem sabido que os prisioneiros traziam nas suas malas e baús os objetos roubados em Portugal. Além de que já se encontravam na Barra do Douro 4 navios britânicos carregados com outras bagagens prontos para transportar a tropa francesa. No entanto, como estas embarcações fossem insuficientes para acomodar tanta gente, os militares procedentes de Almeida foram alojados no Forte São João da Foz e, entretanto, os portugueses terão proferido alguns gracejos contra os franceses, os quais, imprudentemente, responderam com ameaças. Deste modo, um grupo dos descontentes foi pedir a Sir Robert Wilson para proceder a uma busca na bagagem dos franceses, ao que este acedeu. Neste sentido, foi formada uma comissão constituída pelo próprio brigadeiro, pelo corregedor juiz do povo, bem como por mais 2 oficiais britânicos. Verificou-se, contudo, que a bagagem guardada no Castelo de São João da Foz, ou na Fortaleza de São João da Foz, já fora alvo de roubo, pelo que a Comissão ordenou que esta fosse levada para bordo de um dos navios, a fim de ir ser inspecionada. Entretanto, o comandante do forte ordenara já a abertura de alguns baús, onde foram encontrados os panos de veludo pertencentes à igreja. Deste modo, tanto Dom António São José de Castro como um comandante da Praça do Porto concordaram com a decisão tomada de levar todas as caixas e baús para bordo dos navios ingleses, onde seria inspecionada pelas pessoas mandatadas para o efeito. Isto, porém, não chegou a acontecer, pois nem a multidão, nem os militares do Forte de São João da Foz o permitiram. Ante o estado da agitação do povo, e até que o bispo chegasse para acalmar a multidão, Sir Robert Wilson deixou um destacamento da leal legião lusitana a guardar o armazém de pólvora, o qual sofrera uma tentativa de assalto. Na realidade, depois do prelado ter prometido que se procederia a uma busca à bagagem, a população retirara-se, mas desordeiramente. Todavia, assim, em vez de recolher às suas habitações, andou pelas ruas a convidar todos para aparecerem armados ao nascer do dia. Esta agitação durou o dia todo, até que por volta da meia-noite, o bispo, o comandante de armas do Porto, bem como Sir Robert Wilson, concordaram com um novo pedido do povo de que as bagagens dos franceses fossem revistadas de novo, tendo isto sido agendado para o dia seguinte. Dom António São José de Castro, ante esta situação complicada e para tentar conter o furor popular, concordara com esta medida e o comandante francês aceitou ante o bispo uma das exigências dos amotinados, o desembarque dos franceses desarmados, de maneira a que as malas e os bens pessoais dos soldados pudessem ser calmamente examinados. No entanto, uma vez estes em terra, o povo apoderou-se das embarcações de transporte, dirigiu-se aos navios que deveriam levar as tropas e apropriou-se de tudo quanto pôde. Ante isto, o bispo mais uma vez teve de intervir, pois juntamente com os magistrados ordenou às tropas portuguesas para expulsar os populares dos veleiros, onde foram colocadas guardas portugueses, a fim de evitarem que situações iguais se repetissem. Além disto, impediu o povo de fazer fogo sobre a embarcação ocupada pelos franceses e conseguiu que estes obtivessem água e provisões que os militares portugueses lhes recusavam. No entanto, o tumulto voltou a tomar proporções mais complicadas, pois na noite de 11 para 12 de outubro, as tropas portuguesas e a população saquearam os baús dos oficiais e as provisões britânicas que lá se encontravam. Perante isto, Sir Robert Wilson decidiu que a inspeção das bagagens seria feita a bordo dos navios por magistrados designados pelo povo e todos os bens portugueses encontrados seriam enviados para um depósito público.
A cidade continua em desassossego, tendo a certa altura Sir Robert Wilson tido uma entrevista com Dom António de São José de Castro, na qual o militar britânico pediu a aprovação do prelado para restabelecer o domínio sobre uma turba fanática e turbulenta, ao que este aqueceu. No seguimento disto, e com a ajuda da leal legião lusitana, conseguiu-se restaurar a autoridade e os magistrados retomaram o poder. A 14 de outubro, uma vez restaurada a ordem pública, foram inspecionados 5 navios ancorados no Douro e que deviam, portanto, levar as tropas francesas de regresso a casa. Os baús e as malas, então foram inspecionados, portanto, os 5 navios, perdão, os baús e as malas que haviam sido armazenadas na Capela do Anjo, bem como a que estava guardada na habitação do governador do Forte São João da Foz. Em todos encontraram bens roubados, nomeadamente, como escreve no Soriano, parte das pilhagens era constituída por ricas peças de pano que tinham servido para adornar igrejas e palácios. Finalmente, a tranquilidade regressou à cidade, quando, a 17 de outubro, as embarcações com as tropas de Napoleão a bordo zarparam para a França. Eu não estive aqui a enumerar, só achei que fazem grande referência à grande quantidade de panos, mas há outros artigos que foram encontrados nas bagagens dos franceses, de artigos, portanto, por coisas roubadas em Portugal. Após estes acontecimentos, o desembargador chanceler da Justiça afirma que a cidade nutre em si um foco de que ameaça arrebentar com estrondo e talvez com ruína. E solicita que de Lisboa enviem tropas, bem como a nomeação de um ministro para que se proceda a uma devassa sobre os amotinadores do povo, em que não faltam frades e clérigos. Portanto, temos aqui, nós vamos tentar ver cá o posicionamento do clero português, enfim, é notoriamente contra os franceses, mas, enfim, a atuação não é sempre a mais, diríamos nós, a mais correta ou a mais civilizada. Ao mesmo tempo, Dom António de São José de Castro, como vimos, adiava o mais possível a sua partida para a capital, a 12 de outubro, declarava que, devido ao restabelecimento da regência, a Junta Provisional do Supremo Governo do Porto, de que ele era presidente, cessara as funções, pelo que, a partir desta data, a sua autoridade se limitava a assuntos eclesiásticos, não deixando, contudo, de precisar que autoridades civis e militares portuguesas tenham atuado de modo correto, não tendo feito qualquer ofensa à França ou à Grã-Bretanha. A toda esta comoção e preocupação com o que os franceses levavam consigo, obviamente que eram bens portugueses roubados, não terá também sido alheio o facto de, no dia 25 de maio, ter partido para Lisboa um comboio de 9 carros e várias bestas de carga, pejados de pratas e ouros dos templos, e 1/3 do imposto extraordinário cobrado nas províncias do Norte, bem como as contribuições diárias extorquidas pela autoridade policial. Refira-se ainda que não foi apenas a partida dos franceses com as suas bagagens, conforme acordado na Convenção de Sintra, que esteve na origem destes tumultos. Terá sido também causa de toda esta situação o facto da regência do reino ter decidido não dar o prometido aumento do pré das tropas. Isto descontentar os soldados e levar-os a juntarem-se, segundo Lúcio Soriano, ao baixo povo do Porto. Temos aqui uma coisa que ainda é dos nossos dias, os ordenados, os vencimentos, que não eram pagos. Dom António de São José de Castro estava ciente deste descontentamento, pois em missiva enviada a 7 de outubro a Dom João António Salter de Mendonça, secretário encarregado dos negócios do reino e da fazenda, afirmava que o povo e os soldados estavam muito descontentes com a redução do vencimento em R$40, pelo que pedia intervenção deste para resolver a situação e se evitarem desordens. Ou seja, uns dias antes, o prelado já previa uma alteração da ordem pública. Finalmente, ante os acontecimentos que temos vindo a relatar e os avisos do Bispo do Porto, os governadores do reino, por um decreto datado de 14 de outubro de 1908, aumentaram o pré das tropas de acordo com o que tinha sido determinado pela Junta do Porto. No entanto, o bispo continuava no burgo portuense, mandando mostras de querer ir para Lisboa. Apesar das pressões do ministro dos Negócios Estrangeiros inglês, Sir George Canning, o próprio ministro, pressionava para que fosse para Lisboa.
Entretanto, como nós vimos, o patriarca Dom José de Mendonça faleceu a 11 de fevereiro de 1808 e Dom António São José de Castro foi indigitado a 2 de janeiro de 1809 pelo príncipe regente como patriarca de Lisboa e como tal seria o presidente da junta de regência. Apesar disto, o prelado vai dilatando a sua saída do Porto, protestando razões de saúde, de segurança pessoal, de possíveis desordem no norte do país caso se ausentasse daqui, e também fala da oposição popular à sua partida. Justifica também esta sua oposição com o facto de estar iminente uma nova invasão e se sentir responsável pela população, não a querendo abandonar num momento tão difícil, até porque a ausência podia fazer perigar a defesa da cidade. Dom António irá finalmente para Lisboa, embora de uma forma, segundo os ingleses, um pouco desprestigiante, com a entrada do Exército do Sul na cidade. De facto, tem de fugir do Porto, indo primeiro para Vila Nova de Gaia e depois por via marítima para Lisboa, onde chega ao 11 de abril para assim tomar o seu lugar da regência. Apesar deste juízo, desta saída ter sido desprestigiante, feita por Sir Robert Wilson e outros autores ingleses, Pedro Vilas Boas Tavares explica que a fuga nada tem de desonrosa, pois desde a véspera do dia da tomada do Porto, ou seja, desde o dia 28 de março, o bispo já pernoitara no convento da Serra do Pilar, de onde logo após ter sabido que os franceses haviam rompido as defesas do Burgo, partiu com a caixa militar para Ovar. Vila onde embarcou para Aveiro, Ovar, vila onde embarcou para Aveiro, levando consigo por precaução todos os barcos disponíveis, citação, e assim salvando tudo. Chegou a Coimbra a 30 de março, juntamente com os primeiros fugitivos, na mesma altura em que Coimbra soube consternada que a cidade do Porto tinha sido tomada, mais uma vez, pelos franceses. Apesar de todas as esperanças colocadas nele pelos políticos e oficiais ingleses, parece que a sua atuação de Dom António São José de Castro, como membro da regência, desapontou os ingleses. De facto, o general John Mackenzie, que o considerava como o amigo mais verdadeiro dos interesses do príncipe e de Portugal, e o único dos membros da regência a ter força de caráter. Além disto, pensavam que a sua presença na capital contribuiria para um aumento do prestígio do Conselho de Regência, no qual os portugueses depositavam pouca confiança. Um outro fator a considerar era garantir, com a sua presença, uma efetiva obediência das províncias do Norte, conforme já referimos. Sir John Villiers, enviado britânico em Lisboa, temia que Portugal, após os acontecimentos ocorridos em Espanha, nomeadamente o levantamento em Espanha, 2 de maio em Madrid, não se aguentasse muito tempo tranquilo, e era de opinião que o príncipe regente deveria fazer reformas, outorgar uma carta régia e permitir a reunião de cortes, a fim de evitar uma revolução. Porém, Villiers encontrou na regência quem comungasse as suas ideias, e esse alguém era precisamente o bispo do Porto, e nesta altura também patriarca de Lisboa. O diplomata britânico afirmava que o prelado não temia os princípios novos, estando, portanto, aberto a tomar medidas que evitassem uma grande convulsão e a convocar o povo. Curiosamente, o prelado informa o enviado de Londres não saber qual seria a reação dos outros membros da regência acerca da implementação da reforma se fossem apresentadas por ele. Declarava-se seguro que, se fosse outra pessoa a expor a proposta, esta seria aceita. Podemos detectar aqui algo que transparece na correspondência, divergências entre o patriarca e os restantes elementos que compunham o Conselho de Regência. Apesar de todo este entusiasmo da parte de Sir John Villiers, Dom António de São José de Castro acabou por informar o diplomata que não considerava a reunião de cortes ou de qualquer outro corpo representativo da nação como algo urgente, ou mesmo até conveniente nesta altura, até porque, na sua opinião, a Espanha não iria tomar medidas neste campo. Em nosso entender, minha opinião, em plena guerra contra o invasor, com a corte e a família real no Brasil, o país e o povo ainda não estariam preparados para medidas mais liberais. Além disto, até a Espanha necessitaria de mais algum tempo, pois só em 1810 reuniria cortes em Cádiz,
que redigiriam a primeira Constituição Liberal, a de 1812. Até aqui referimos a atitude de um membro do alto clero portuense face ao invasor francês e o modo como interveio em prol da independência de Portugal. Mas, na realidade, como escreve o professor João Marques, Junot logo que entrou em Lisboa, pressionou o patriarca Dom José de Mendonça e, através dele, a hierarquia católica para abonarem a sua boa vontade intenções pacíficas. Isto, aliás, está de acordo com a proclamação, que já referi, do príncipe regente para receber bem os franceses, pouco antes da sua partida para o Brasil. Na realidade, a maior parte dos eclesiásticos, por medo, prudência e lisonja, espalharam as chamadas ideias francesas junto de uma população ignorante. Contudo, alguns, os afrancesados, acreditavam sinceramente nos ideais da Revolução e aproveitaram esta ocasião para os difundir. Temos aqui o caso do colaboracionismo com o ocupante. Aliás, aproveito para dizer que é um tema que, quanto a nós, não tem sido muito tratado, este do colaboracionismo, não só entre os eclesiásticos, mas também entre as elites e a população letrada. Alguns terão, sinceramente, estado ao lado do invasor, achando que as reformas propostas por Napoleão eram o melhor para o país. Noutros casos, teria uma simpatia simulada, vista como a única forma de preservar vidas e bens. Mas também, e de acordo com o professor João Marques, encontramos sem dificuldade nas fontes contemporâneas dos acontecimentos testemunhos da atuação patriótica do clero durante as invasões francesas, dentro e fora dos templos. Além disso, o discurso patriótico-religioso ocasional foi particularmente intenso e terá em muito contribuído para a revolta de 1808. Aliás, no caso do Porto, já vimos como foi importante a participação do bispo na junta governativa e o mesmo aconteceu na cidade de Braga. Por outro lado, foi importante o discurso eclesiástico contra o invasor, contra o usurpador, o tirano, em contraste com o soberano legítimo, como diz João Marques, era o legítimo senhor da ordem política ou social, assente na solidariedade entre o trono e o altar. Se, por um lado, os clérigos antifranceses baseavam a sua oratória nos milagres míticos da fundação da nacionalidade, esperavam um favor divino, por outro lado, não faltavam exemplos presentes. As atrocidades cometidas pelo invasor, como assassínios de clérigos, violações de clausuras, profanações, rapinas e sacos de coisas sagradas. Centravam-se também na irreligião dos responsáveis pela ocupação, não deixando de apontar um dedo à luciferina do maçónica. Além do mais, e ainda de acordo com o referido autor, nas esquinas das ruas ou nas praças, nas portas das igrejas, estavam constantemente a aparecer exortações patrióticas, quer impressas, quer manuscritas, algumas até anónimas, onde a redação trai quase na totalidade que quem as escreveram tinham sido membros do clero. Sim, se num primeiro tempo a Igreja parece ter estado como que a Igreja portuguesa parece ter estado como que apática em relação ao invasor, isto vai mudar. E o clero português vai mostrar grande hostilidade contra os violadores da integridade pátria, mesmo se o poder político rei estivesse a salvo no Brasil. Em Trás-os-Montes, iniciativa da rebelião, com o abade de Carrazedo, padre Manuel António de Sousa Madeira Cirne, que conseguiu associar o governador e previsor do Bispado de Bragança, o capitão do extinto Regimento de Infantaria número 24 e o sargento-mor das milícias. E acerca disto, permitam-me que cite a opinião, mais uma vez, do professor João Marques. A condição eclesiástica do líder, com a sua notória ascendência subnobre e os elos familiares destes últimos, como de outros patriotas da região setentrional do país, católica, legitimista, proprietária, fidalga e burguesa, favoreceram a coesão do movimento revolucionário, o geral seguidismo, a adesão entusiasta dos estratos remediados e o acatamento das populações rurais, ordeiras e submissas. A importância do clero na rebelião patriótica nortenha de 1808 foi amplamente estudada pelo professor João Francisco Marques no artigo intitulado A Resistência do Clero Nortenho às Invasões Francesas, onde o autor faz um historial detalhado das ações destes eclesiásticos em várias cidades, vilas e aldeias e a importância que tiveram para o sucesso da rebelião
na parte setentrional de Portugal. O papel e o peso que os religiosos portugueses tiveram na expulsão dos exércitos de Junot está bem patente no parágrafo seguinte do mencionado trabalho. A presença e intervenção do clero nortenho na situação conjuntural vivida durante as invasões francesas foi sem dúvida assaz influente, quando houve que desencadear a revolta contra o ocupante e alimentar a resistência patriótica armada, sendo os párocos a verdadeira retaguarda e o suporte às ondas juntas das câmaras no plano da guerra, da defesa e da segurança das populações, que permitam aterradas com o abominável e pérfido poder francês. Na invasão comandada pelo general Soult, duque da Dalmácia, mais uma vez o clero, portanto a chamada, aquilo que nós vulgarmente chamamos de segunda invasão francesa, o clero vai ter uma importância e um papel capital, o qual é reconhecido pela proclamação da regência, publicada a 24 de janeiro de 1809, que apela à intervenção direta do clero, pois especifica que os mesmos ministros da religião procurarão mostrar, como já têm mostrado, que são intrépidos quando se trata de vingar os desacatos à divindade, os estragos da pátria e os insultos da soberania. Durante a ocupação da cidade do Porto, Soult tentou ganhar as boas graças da população, mas não o conseguiu. Aliás, a maioria do clero desconfiava das medidas do Marechal e não utilizaram a pregação como lhes fora solicitado pelo próprio Soult para condicionar a opinião pública. Igualmente não aceitaram colaborar, apesar de lhes ter sido prometido que gozariam das mesmas prerrogativas dos oficiais do exército se o fizessem. Refira-se ainda que não foi só no burgo portuense que esta operação de sedução dos eclesiásticos não teve êxito, pois o duque da Dalmácia não conseguiu o apoio das populações e dos párocos dos territórios por ele ocupados, e em Viana a oposição às suas ordens foi tal que preferiram refugiar-se para diversas terras por temor do exército francês que incendiou esta praça. Esta e segunda invasão, e isto agora será, enfim, uma novidade, foi testemunhada por um padre da Diocese de Braga, o padre António José Monteiro, que descreve a confusão lançada entre as tropas portuguesas, comandadas pelo general Silveira, e as atrocidades cometidas pelas tropas francesas na província do Minho. Permitam-me que, de acordo com o sacerdote, diz que incendiaram, e curiosidade, isto é um diário, e ele escreve da mesma forma como se fala no Norte, trocando os Bs pelos Vs e outros regionalismos. Incendiaram o convento de Gaifém no Minho e de Pomveiro e outros mais. Incendiaram a vila de Amarante, uma rua na vila de Guimarães, 2 ou 3 freguesias abaixo de Barcelos. Dizem que 18 freguesias ou mais da lixa até Vila Real, igrejas e casas a cada passo, e muito mais fariam se não temeriam o Silveira na Amarante, os estudantes em Coimbra e o Batista nos Arcos, os quais todos lhe faziam grande guerra, fazendo que a decisão estendessem para mais longe. E com o calor destes muitas eram as emboscadas que os paisanos lhes faziam, até onde eles iam, cada dia destruindo no exército. Portanto, isto é mesmo, não é um português, enfim, elaborado, isto é mesmo uma citação da época deste padre António José Monteiro, que é um padre da Diocese de Braga e que eu ainda não consegui descobrir exatamente a identidade. Aliás, depois da tomada de Braga, é curioso, isto não permite-me ler, o que o padre escreveu acerca do que acontece depois da tomada de Braga. Foi tanta a gente que nesta ocasião morreu, que em algumas freguesias ficou bem pouca. Em São Pedro d'Este só ficaram 3 casas com homens vivos. Clérigos e fratos morreram muitos. Muitas igrejas ficaram sem pároco, porque morreu nesta guerra, porque como todos estavam em armas, metiam-se aos combates e lá ficavam. E os que lá não foram, ou deles escapavam em sua casa, ou na fugida se os pilhavam, os matavam. Eu escapei por milagre de Nossa Senhora do Campo, da freguesia de Tabosa, porque indo eu fugindo da cidade de Braga, com baioneta, 30 cartuchos de pólvora e vestido de clérigo e coroa aberta, como sempre andei, ainda que nunca entrei no exercício das armas, quando todos, ou a maior parte, andavam de curto e coroa fechada, ia com destino de chegar à casa das minhas irmãs,
que era no lugar do Colososo, na freguesia de Santa Maria de Arnoso. Bom, agora deixo de citar para explicar que nesta sua jornada, perto da igreja de Nossa Senhora do Carmo, encontrou familiares e a sua criada. Após ser ignorado, pedindo proteção, verificaram que estavam encurralados, pois os franceses estavam por todo o lado, pelo que se julgaram perdidos, tendo o sacerdote dado a absolvição aos seus acompanhantes. No entanto, o Francisco os avistou, apenas quis os pertences do padre António, não, contudo, sem o avisar que se escondesse alguma coisa, o mataria. Ao mesmo tempo, perguntou se ele era pároco, ao que, apesar da insistência do militar, terá respondido que não, pois não era cura, no que foi corroborado pela criada. O clérigo ainda passou por momentos de aflição, pois esquecera-se que ainda tinha algum dinheiro no bolso, onde o francês o descobriu. Apesar de o continuar a ameaçar, apenas o mandou descalçar as botas e segui-lo um certo tempo. Após o que devolveu o calçado, e se foi embora. As violências contra o clero continuaram, pois o nosso narrador escreve a propósito da retirada dos franceses em 1811. Conta-se que os inimigos na retirada assassinaram e empenduraram nas árvores todas as meretrizes que os acompanhavam, seria talvez porque não tinham que lhes dar de comer. Também dizem que a um clérigo mataram e empenduraram e abriram com todas as cerimónias como se fosse porco. Isto à vista de uma irmã, do qual estavam, entretanto, usando brutalmente e que depois a mataram às voluntadas. Ora, obviamente que devemos ter um certo cuidado com este tipo de documentos que podem não contar exatamente a verdade, pois quem o escreveu esteve sujeito a violentas emoções. Obviamente ele não foi testemunho disto que se passou, mas tinha passado por violentas emoções, como vimos, e além de com o passar do tempo, poder fazer esquecer, embelezar ou denegrir certos episódios e detalhes. Redobrada a atenção se deve ter quando o autor relata episódios, como é este caso, de que não foi testemunha e deles obteve informação através de terceiros, como os ocorridos, neste caso, no decurso da retirada do exército de Macena em 1811. De qualquer modo, este diário permite-nos constatar que o clero regular e secular pegou em armas e, juntamente com a população, defendeu o seu país contra um invasor mais bem equipado, experimentado e numericamente superior. Pena é que não existam mais estudos sobre a guerra de guerrilhas no decurso da intervenção armada das tropas napoleónicas em Portugal, vulgo invasões francesas. Certamente iríamos encontrar muitos padres e frades a esfiar partidas de guerrilheiros, mas até lá apenas podemos fazer suposições. E aproveito para dizer que não há muitos estudos sobre guerrilhas, porque durante muito tempo criou-se o mito que não tinha havido guerrilhas em Portugal, só tinham existido em Espanha. A concluir esta exposição, que já vai longa, ficámos com a certeza que a maioria do alto e do baixo clero português, fosse ele regular ou secular, nunca pactuou com a invasão e os ditames de Napoleão Bonaparte, até então considerado invencível. Antes, aliou-se à população e, em lugares de comando, como o caso do Bispo do Porto, ou como companheiros de armas, lutou pela independência portuguesa, mantendo-se fiel à Casa de Bragança, representada pelo príncipe regente Dom João e pela rainha Dona Maria I, embora de momento ausentes no Brasil. Os militares britânicos, por seu lado, esperavam poder contar com o auxílio dos clérigos para governar o país, pois sabiam que estes eram fonte de autoridade e capazes de mobilizar o povo. Na sua maioria eram verdadeiros patriotas, se é que se pode falar de patriotismo nesta altura, imprescindíveis para a derrota do invasor, bem como para a reforma e modernização das instituições. As atrocidades cometidas pelas tropas francesas não ajudaram à causa napoleónica. Na realidade, o objetivo principal de Napoleão era o de fechar os portos portugueses ao comércio e à navegação inglesa, para, através do bloqueio continental, conseguir a derrota do Reino Unido. E além disto, uma das suas ideias quando veio para Portugal era pensava que estariam armazenadas nos portos portugueses mercadorias coloniais excepcionalmente valiosas. E agradeço a vossa atenção e muito obrigado. Agradeço a intervenção e então damos agora início ao segundo momento do nosso encontro com as observações, com as perguntas
quer daqueles que se encontram, dos participantes que se encontram aqui na Catedral, quer dos participantes que se encontram a participar por via digital. E esses poderão colocar as questões através do chat, se pretenderem, ou também mesmo por viva voz, certamente teremos a oportunidade também de os ouvir. Feitas as observações, respondidas as questões, vamos dar por concluída a nossa sessão de hoje. A concluir, quero agradecer uma vez mais ao professor Jorge Martins Ribeiro ter estado connosco e a sua intervenção. Quero agradecer a todos os que compareceram, tanto aqui na Catedral como aqueles que compareceram por via digital e participaram no nosso encontro. E quero, finalmente, anunciar a nossa próxima sessão, que será no dia 12 de junho, e o tema dessa sessão será o seguinte: os campos de batalha nos textos do padre António Vieira, a guerra na defesa do reino e as lutas para a conquista das almas. Teremos connosco para abordar este tema a Ana Elisa Aredes. Já agora aproveito para dizer que nós depois, no mês de junho, teremos ainda uma outra sessão e no mês de julho também teremos 2 sessões e não apenas uma, como tenha ocorrido até aqui. Em todo caso, a próxima sessão é esta que acabo de anunciar para dia 12 de junho. Muito obrigado a todos e muito boa tarde. Muito obrigado.